Todas as vezes que investirmos o nosso tempo adorando ao Senhor, seremos transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. Há um poder transformador na adoração. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens. E se você for inspirado com essa mensagem, quero te pedir também para interagir conosco aí nos comentários e também curte o nosso conteúdo. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. E no nosso conteúdo, vamos seguir o seguinte caminho. Primeiro vamos falar sobre o que acontece conosco enquanto estamos adorando ao Senhor. Depois vamos falar sobre por que Deus nos convida à adoração. E depois vamos falar também sobre o nosso livre acesso à presença de Deus. No primeiro ponto, o que acontece conosco enquanto estamos adorando, quero usar como texto base 2 Coríntios 3, verso 17 e verso 18, está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então percebemos no texto aqui, o próprio apóstolo Paulo mencionando, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então sabemos muito bem que na nova aliança, o Espírito Santo está operando em nosso coração. Isso é visto lá em Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mencionar que já que somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E outros textos mencionam também a respeito do Espírito Santo operando no nosso coração, na nossa realidade espiritual. Então vemos um texto aqui, o apóstolo Paulo dizendo: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade para quê? Ele continua dizendo: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então há uma liberdade para quê? Para contemplarmos como por espelho a glória do Senhor. Então, na nova aliança, no novo nascimento, temos liberdade para contemplarmos a glória do Senhor. Temos liberdade para termos intimidade com Deus. Então, vemos um texto aqui que o que acontece conosco enquanto estamos adorando? O texto continua dizendo: somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, o que vemos no texto aqui é que, à medida que adoramos ao Senhor, somos transformados de glória em glória. Devemos entender que qualquer prática espiritual, o foco da mudança não está em Deus. Não é Deus que está mudando em qualquer prática espiritual. Pelo contrário, Deus é o mesmo antes, durante e depois de qualquer disciplina espiritual. Quando estamos diante do Senhor, buscando ao Senhor, adorando a Ele, o foco da mudança está na pessoa que está adorando, não em Deus. E o texto é claro em mencionar que estamos sendo transformados de glória em glória. Então, observe o poder da contemplação. Enquanto estamos contemplando ao Senhor, adorando a Ele, somos transformados pela glória do Senhor. E quando o texto menciona aqui, contemplando como por espelho, observe o verbo contemplar no texto. E é claro que ninguém contempla uma obra de arte na correria do dia a dia. Deve se dedicar tempo nessa contemplação. Quando estamos contemplando, analisando uma obra de arte, estamos dedicando tempo. Espiritualmente falando, a nossa adoração ao Senhor, a nossa contemplação para com o Senhor, é necessário dedicar tempo diante do Senhor. E o texto diz: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então, vamos sendo transformados à própria glória do Senhor. É claro que quando nascemos de novo em Cristo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos recriados à imagem de Deus. Mas quando falamos sobre sermos recriados à imagem de Deus, falamos sobre aspectos legais, posicionais. Falamos sobre a nossa posição em Cristo Jesus. Mas sabemos também que existe o aspecto experimental. Experimentar na prática o que já somos em Cristo Jesus. Ou seja, isso vai lidar com o nosso dia a dia, vai lidar com a maturidade cristã, vai lidar com o nosso desenvolvimento espiritual, com a nossa sensibilidade espiritual. Precisamos estar cada vez mais parecidos com o Senhor na prática.
E investir tempo com Deus, adorando ao Senhor, é um meio poderoso para sermos transformados à glória do Senhor. De fato, em Salmos capítulo 22, no verso 3, é dito que Deus habita em meio aos louvores. Então, enquanto estamos adorando ao Senhor, estamos interagindo com a presença de Deus, com as manifestações da sua presença, e estamos sendo transformados pela glória de Deus. Então, o próprio Deus se manifesta em nós e através de nós, através da adoração. Por que Deus nos convida à adoração? Primeiro, porque a adoração é um meio de intimidade com Deus, porque Deus está interessado em nossa individualidade, nosso coração. Ele deseja ter intimidade conosco. Então, nesta intimidade que o Senhor deseja ter conosco, a adoração é um meio poderoso, por isso que Ele nos convida para a adoração. O segundo propósito dele nos convidar para a adoração é porque nesta adoração, ou no momento em que estamos adorando ao Senhor, somos transformados à glória do Senhor enquanto estamos adorando. E Deus deseja que sejamos mais parecidos com Ele. Então é por isso que Ele nos convida à adoração. E por último, vamos falar sobre o livre acesso à presença de Deus. Hebreus 10, verso 19, está escrito: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, ou com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui no contexto da carta aos Hebreus, percebemos o autor dos Hebreus fazendo o contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Santo dos Santos era o lugar onde estava a presença de Deus. Agora, trazendo para o Novo Testamento, percebemos que o próprio autor dos Hebreus está dizendo que podemos agora ter intrepidez para entrar do Santo dos Santos. No Antigo Testamento era somente o sumo sacerdote e mesmo assim, uma vez por ano, ele tinha que entregar sacrifício tanto para si mesmo como também em favor de todo o povo. Depois que o sacrifício fosse aceito em favor de si mesmo, ele oferecia em favor do povo. Mas na nova aliança, o sacrifício já foi oferecido. É o nosso Senhor Jesus e Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hoje na nova aliança, somos convidados a esse acesso à presença de Deus. Então percebemos no texto aqui que podemos ter intrepidez para entrarmos nesse lugar de comunhão, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu sacrifício. Ele diz aqui, através do véu, isto é, pela sua carne, ou seja, através do seu sacrifício. Ele vai dizer também que nós devemos nos aproximar com um sincero coração. Então somos bem-vindos à presença de Deus. Então na nossa busca ao Senhor, na nossa adoração a Ele, somos bem-vindos à presença de Deus e é nesse lugar que somos transformados de glória em glória à própria imagem do nosso Senhor. Se você foi inspirado por essa mensagem, quero te pedir, deixe aí nos comentários, interaja conosco no nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação para receber novas mensagens e também curte o nosso conteúdo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Grande abraço, até o próximo vídeo.